Conexões. Oferecimento Casa Boris. Um projeto único, inovador. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, GC+, e também, se você quiser, se você preferir, pelo meu Instagram, Ricardo Bezerra, e meu Facebook pessoal, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, a vitoriosíssima história de um dos mais tradicionais grupos empresariais do Ceará e um dos maiores distribuidores de combustíveis do Brasil. Eu estou falando do grupo Sobral e Palácio, e o meu convidado especial é o meu amigo, meu irmão, Sobral Júnior, que é filho do fundador, o seu José Sobral, e também diretor do grupo Sobral e Palácio. Tudo bem, Sobral? Como é que você está, meu amigo? Ricardo, tudo bem? Obrigado aqui pelo convite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa empresa, né? Vamos falar sobre a empresa e sobre um assunto atualíssimo que é o problema dos combustíveis que o mundo está vivendo no momento, né, Sobral? Vamos falar sobre o assunto do petróleo, né? Esse problema mundial hoje que é o petróleo. Vamos falar sobre essa queda de preço de combustíveis que vai ter aqui no Brasil, que o governo está tentando provocar uma queda de preço, vai conseguir. E vai ter muito assunto para gente falar aqui. Tem assunto demais. Vai debater. Mas olha, 1 hora de programa, você vai sentir que o programa passa bem rapidinho. É um problema científico, psicológico, de todas as segundas-feiras, 3 horas da tarde, mas vamos ser breve aí nas respostas, mas fica tranquilo que você vai responder tudo, porque tem muita coisa pra gente saber e extrair um pouco dessa tua inteligência fora do comum. Meu amigo Sobral Júnior, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história. Você já é a 2ª geração no grupo, como é que você entrou no grupo? Fala rapidamente um pouquinho da tua história, da tua formação. Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Eu sempre gostei muito de acompanhar o meu pai. Eu com 12 anos de idade, eu acompanhava meu pai, ele andava em postos final de semana, e na semana, à tarde, às vezes eu ia para a empresa. Eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, e tinha aquela curiosidade, gostava de acompanhar e ajudava meu pai no dia a dia dele, do trabalho dele, ajudava. 12, 13 anos, não era nada obrigação, não, era só de vez em quando. Com 14 anos, numas férias dos 14 anos de idade, no final do ano, eu disse para o papai, eu quero agora me efetivar, trabalhar junto com o senhor. Então, 14 anos. Em dezembro eu entrei para trabalhar com 14 anos de idade e fiquei as férias todas. Foram 2 meses de férias, eu fiquei as férias todas. Aí eu disse, eu quero me efetivar agora, agora meio expediente, eu quero trabalhar à tarde com o senhor. Eu completei 15 anos e comecei a trabalhar. Olha, eu queria um salário, né? Eu não vou trabalhar por trabalhar. Quando o caba quer mesmo, quando o caba sabe. Com 15 anos ele pedindo pro pai para trabalhar. Aí fui trabalhar com 15 anos de idade, papai não sabia se eu ia dar certo, se eu seria um cara responsável. E eu comecei a ser um cara responsável, né, no que eu fazia, e ele se surpreendeu um pouco. Tipo, esse rapaz, eu acho que esse rapaz leva um jeito aqui para trabalhar tudo, e começou a delegar coisas mais sérias para mim. Levantamento de posto de gasolina, gerência de posto de gasolina, fazer o dia a dia dos postos, conferir relatórios. Os relatórios eram manuais daquela época, conferir relatórios. E foi evoluindo, né? Nesse momento, foi evoluindo. Meu irmão entrou logo em seguida também na empresa, mas eu fiquei junto ali do meu pai, ajudando meu pai no dia a dia. Isso aí atrapalhou um pouquinho na minha vida de colégio, né? Eu era um bom aluno no colégio e acabou me atrapalhando um pouquinho, mas não chegou a ser um problema, porque perdi um pouquinho as notas, eu era um dos bons alunos da sala, caí para a média, fiquei na média, mas mesmo assim fiz o 3º ano direitinho. Fez economia, se formou? Fiz a faculdade de economia, me formei. E quando eu me formo, né, me formei com 23 anos, na verdade, porque eu fui morar 1 ano fora, nos Estados Unidos, e eu disse, poxa, eu tenho que me formar rápido, porque eu verificava que as pessoas que trabalhavam com os pais, a maioria desistiu da faculdade. Eu disse, cara, eu tenho que me formar ligeiro. Então, eu fazia ali a faculdade de manhã, trabalhava à tarde, chegava à tarde de 5h30 até 7 horas, eu ficava estudando, fazia cadeiras à noite também, então acelerei bem para me formar logo. E me formei com 23 anos de idade. Sempre no negócio, né, Sobral? Eu gostava do negócio, né? Esse negócio, quando o pai tem uma profissão, é bom você procurar aquela profissão do pai, né? Que ele tem, ajuda ele ali
ajuda. Se depois você não se encontrar naquele negócio, você parte para outra, né? Foi assim que eu pensei. Pô, se eu não me encontrar nessa profissão do papai aqui, eu vou partir para outra. Mas me encontrei na profissão. Achei um negócio interessante. Tem um amigo meu que é político, eu tive com ele esse final de semana, o Domingos Neto. Ele disse assim para mim: Ricardo, eu nasci dentro de uma urna. Porque a família é política e profissional. Eu vou dizer, o Sobral nasceu do lado de uma bomba de combustível. Foi parecido. Não, é parecido. Nasceu dentro de uma bomba de combustível. Não, pô, desde 12 anos de idade. Então e gostando, né, macho? Fazendo o que gosta, né? Eu acho que tudo na vida você tem que gostar, né? Tudo que você faz na vida é mais fácil, né? Com certeza. É mais fácil. Você já falou um pouco da sua história. Você é um jovem de 55 anos? 6 anos, 56. Um jovem de 56 anos, cara de menino. E agora eu queria saber como é que nasceu o grupo Sobral e Palácio. Como é que 2 funcionários da Shell se conheceram e iniciaram uma gigantesca empreitada comercial que se tornaria um dos maiores cases de sucesso empresariais do Ceará. Conta essa história que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. A nossa história, a gente não divulga muito, acho que nós não temos muita vaidade, né? Então a gente acaba, não passa isso muito para as pessoas, né? Quem é mais íntimo da gente, que sabe do dia a dia da nossa empresa. Então meu pai era um filho de um fazendeiro da Paraíba, né? Meu pai é de 32, então minha avó, verificando que naquela fazenda ali, meu pai não teria condição de ter uma vida legal. E novinho, meu pai com 10, 12 anos de idade foi morar em Recife. Minha avó mandou meu pai morar em Recife porque sabia que numa fazenda na Paraíba ele não teria perspectiva de vida, de crescimento. Então ele morou em Recife, fez faculdade em Recife e se formou em engenharia civil. Quando ele se forma em engenharia civil, nos anos 50 e pouco, ele se emprega numa companhia multinacional na época, era a Shell. Em 50 e pouco ele se emprega nessa empresa. Recife? Lá em Recife, ele se emprega. Então ele entra nessa empresa, na Shell em Recife, e a Shell Recife precisava de um cidadão para vir morar em Fortaleza. Então ele é transferido para Fortaleza em 57, mais ou menos, ele vem morar em Fortaleza. Ele vem morar em Fortaleza trabalhando na Shell numa área de lubrificantes. Ele trabalhava na área de lubrificantes. 57 trabalhando em lubrificantes, 58 trabalhando em lubrificantes. Mas já morando em Fortaleza. Já morando em Fortaleza, meu pai inclusive fazia, ele lecionava também em colégio, fazia um extrazinho lecionando em colégio. Meu podia pai dizer que seu pai era um cidadão de classe média. Era porque era engenheiro civil. Então, engenheiro civil nos anos 50 Mas era quando ele nasceu, filho de fazendeiro da Paraíba. Muito humilde, né? A fazenda pequena na Paraíba, né? Naquela época, o interior do Nordeste, tudo era muito pobre, né? Todo mundo era muito... Meu pai era classe média baixa, né? Depois ele ficou classe média, quando ele veio morar no Ceará, porque trabalhava no multinacional, né? Ele até comenta que já tinha um carro, um Jeep, né? Nos anos 50 e pouco, ele já tinha um Jeep. Então, ele verificando, ele um pouquinho ambicioso, ele disse, rapaz, muito bom trabalhar aqui numa companhia dessa, é maravilhoso, mas ele trabalhava na área de lubrificantes, Então, ele disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a comprar lubrificantes também, para poder fazer um extra aqui, vou ter um extrazinho e vou Tinha vender... uma veia comercial no sangue dele, né? Tinha uma veia, meu pai não é muito comerciante, meu pai é muito técnico, por ser engenheiro civil. Ele é muito técnico. É onde entra o sócio dele, que foi o Palácio. Como é que eles se conheceram? O papai trabalhava na Shell, na área de lubrificante, na área técnica, né? E o Palácio na área comercial. Mas então, também lubrificante? Lubrificantes, ambos lubrificantes. Naquela época, posto de gasolina era muito pouquinho, não tinha muito postos no Ceará, tinha muito pouquinha coisa. Então, eles entram nessa empresa, eles estão na Shell, os dois juntos na Shell. Então, eles começam a dizer, rapaz, vamos começar a vender lubrificante aqui, nós somos tão bons, vamos vender lubrificante. Então, começam a comprar lubrificante da ESSO, comprar lubrificante da Texaco, comprar lubrificante da Atlantic, lubrificante da Shell. Trabalhando na Shell? Trabalhando na Shell. E aí a Shell não gostou. Depois ela não gostou. Também pudera, né? Ela não gostou. Então, chegou e disse, você tem que escolher, vocês vão ter o negócio de vocês ou vocês vão trabalhar conosco, vocês vão escolher. Aí eles escolheram ter o negócio deles, nos anos 60, né? 61. Então, em 61 surge a empresa J.A. Sobral e Palácio. Depois, Sobral e Palácio. Surgiu a empresa na Praça da Estação. Essa empresa vendia todos os lubrificantes. Vendia todos os lubrificantes. Mas era só lubrificante, ainda não tinha combustível. Não existia combustível. Não existia. Quando foi que eles viraram a chave e disseram, agora vamos ter o posto? Em 62, 3, a Shell olha para Sobral e Palácio, já vendia 90% do lubrificante Shell no Ceará.
Sobral e Palácio. A Shell pegava o lubrificante, trazia para o Ceará. Os cabos eram bons mesmo. Né? Trazia para o Ceará e dizia, poxa, vocês estão vendendo 90% do nosso lubrificante. Então a Shell chegou e disse, olha, eu quero te dar essa distribuição exclusiva para vocês venderem só Shell. Você sai da ESSO, sai da Atlantic, sai da Texaco e vão vender só o lubrificante Shell. Aí a Sobral e Palácio aceitou a virada de chave. Então eles resolveram vender só Shell. Só que eles perceberam, em 63, eles disseram, os dois sócios conversando, o Sobral e o Palácio, que é o meu pai e o Palácio, sócio, disseram, rapaz, nós somos muito pequenininhos, nós hoje somos a bola da vez de uma Shell. Daqui a 4 anos, 5 anos, a gente pode não ser a bola da vez da Shell. Então, tudo que a gente fez com essa marca, a gente pode perder. Então, foi aonde eles disseram, rapaz, vamos fazer posto de gasolina. Vamos começar a construir posto de gasolina. Muito econômico, ambos muito econômicos, né? Eles evitavam se descapitalizar. Claro, no começo da vida deles tiveram algumas ajudas, talvez recorreram a banco no começo. O meu avô também parece que emprestou alguma coisa ao meu pai na época. Então, eles disseram, vamos fazer um posto de gasolina. Aí compraram um terreno na 13 de Maio, com a Guanhabi. Na época não existia Guanhabi, na época era um córrego, não existia a Avenida Guanhabi. Ali tinha guaxinim, tinha tudo. Tinha guaxinim. Ali era só 13 de Maio, mas nessa época é muito pequeno, né? Portinho não tinha coberta, era uma bombinha só, não tinha coberta, não tinha nada. Para abastecer os carrinhos, pouco carro que tinha na época, né? Nos anos, imagina, 64. Aí não tinha nem asfalto nessa época ali na 13 de Maio, talvez nem tinha. Eu realmente não sei. Eu acho que não tinha, não. Então, em 64, eles disseram, agora vamos fazer outros postos muito econômicos, ambos muito econômicos, né? Aí partiram para o segundo posto, Barão de Estudo com Antônio de Sales, partiram para o terceiro, Barão de Estudo com Santos Dumont, isso já nos anos 70, 71, 72, Costa Barros, que inclusive era do pai do Afrânio Barreira, da Costa Barros, aqueles terrenos ali, era tudo do Afrânio Barreira, aquele terreno ali da Costa Barros, foi o quarto posto nosso, e assim foi por diante, né? Assim foi por diante. Quer dizer, então, que o primeiro posto de gasolina, olha a história pura, uma história, meus amigos, vocês deem valor a esse programa aqui, porque não tá, eu pesquisei, na internet não tem essa história. É a primeira vez que eu fiz 62 convites, viu, Edson? Para o Sobral Júnior vir para cá. No 63º ele topou. Porque eles não são de... Aí eu digo, Sobral, tu vai contar história, isso aqui é obrigação sua, passar para os jovens, né, para aqueles que estão crescendo na sua vida, querendo entender o sucesso dos grandes grupos, vir para cá. Então, o primeiro posto de gasolina foi o da 13 de Maio com a Guanhabi, que hoje é o que é, né? Hoje perdeu um pouco. Quando o viaduto, né? Porque nós tivemos em 2000 a sorte de ter um viaduto do lado, né? Em 2000 tivemos a sorte de ter um viaduto do lado. Que ele era o nosso melhor posto, na época vendia 400 mil litros. Aí veio o viaduto caiu o posto para 170 mil litros. Né? Mas a sede do grupo é lá ainda, É lá. Mas aí o posto recuperou, o posto voltou a vender 300 e poucos mil litros. Foi mesmo, Sobral? Foi, recuperou. Que mágica foi essa? Melhorou muito. Não, a Guanhabi melhorou. Uhum. Sempre que você cria uma facilidade de uma avenida, sempre que você cria uma facilidade de um fluxo de uma avenida, quando você tira o sinal da Guanhabi, a Guanhabi começou a ganhar importância na cidade. Então, nós priorizamos o posto pela Guanhabi, o posto cresce muito. Sem dúvida. Só que criou outro gargalo. Criou um gargalo na Guanhabi com a BR. Aí veio o outro viaduto feito agora, por último. Aí o posto caiu de novo, né? O posto agora caiu de novo. Vamos entender um pouquinho, em rápidas palavras, do crescimento do Grupo Sobral e Palácio. E é uma coisa que eu não entendo nada. Então, você vai ter que ser assim, muito elucidativo aqui para a gente entender. Quais são os números de postos de gasolina que o Grupo Sobral e Palácio tem hoje? Olha, nós administramos diretamente 28 postos, né? A gente administra diretamente. Mas nós temos mais a SP junto com a Sobral e Palácio, tem mais 25 postos nossos que estão na mão de terceiros, né? Estão na mão de terceiros. Então vamos voltar a fita aqui e vamos entender. O Grupo Sobral e Palácio não é mais só o posto de gasolina Shell, nem nada. Ele criou uma bandeira própria chamada SP Combustíveis. Conta como é que foi isso. Isso aí foi uma evolução, né? Entrou a segunda geração na empresa, né? Entrou o Sobral Júnior, entrou o Luiz Augusto, entrou o Aldonso Júnior, Aldonso Palácio Júnior, entrou a Inês Cláudia e entrou o Yuri Sobral. Yuri, Luiz Augusto, meu irmão, Inês Cláudia e Aldonso Palácio, filhos do Palácio. A empresa começa a ficar grande,
Grande não, inchada, né? Muita gente na empresa. Pequena para muita gente, E qual é o grande para pouca gente. Qual é o grande problema da segunda geração nas empresas, né? Elas entram e elas vão procurando o espaço delas. E se ela não tiver espaço, ela tenta ocupar o espaço da outra pessoa. E começa a ter conflitos, né? Então, percebeu-se, claro que não foi pensado assim, não foi tão natural, é muito fácil de dizer, não foi pensado dessa maneira. A gente percebeu nos anos 90 que a gente já tinha crescido bastante, já tinha muito esporte, a empresa estava grande, mas posto de gasolina não é um negócio muito rentável. A gente percebeu que iríamos ter problema na segunda geração. Na segunda geração, iríamos ter problema. Então, sabe, qual é o crescimento natural de uma empresa dessa? O que a gente deve fazer para que essa empresa possa ter um crescimento realmente constante? Aí pensamos, rapaz, vamos colocar uma distribuidora. Foi um trabalho muito bem feito dos meus irmãos, estavam juntos no negócio, foram para cima, registraram a distribuidora nos anos 93. Era um ano que o Brasil estava passando por um processo de as multinacionais querendo sair do Brasil, a ESSO querendo sair do Brasil, a Atlantic querendo sair do Brasil, a Ipiranga, uma empresa que a família estava começando a brigar, a Texaco querendo sair do Brasil. Por que o pessoal queria sair do Brasil? Porque o mercado brasileiro tinha muita sonegação. E essas grandes distribuidoras, elas percebem que a distribuição não é um grande negócio para elas, né? Uhum. Elas acham melhor se concentrar na prospecção. O grande negócio do petróleo é a prospecção. Então, a sede da ESSO diz, poxa, vamos sair do Brasil, vamos se concentrar em prospecção. A sede da Texaco diz, vamos sair do Brasil, vamos se concentrar em prospecção. Só uma perguntinha de um analfabeto nesse segmento. Prospecção não é privativo da Petrobras no Brasil? Mas aí é prospecção mundial. Aí a ESSO sai para prospectar no mundo todo. Ah, entendi. E no Brasil não é... Ela prospecta, ela refina e exporta. Mas a Petrobras não é... Prospecção não é monopólio da Petrobras, não. A prospecção está aberta para outras empresas. Inclusive, a Total, ela prospecta petróleo no Brasil. A Shell prospecta petróleo no Brasil. Não é monopólio. Só que a Petrobras tem 90% da produção de petróleo no Brasil. Então não há monopólio da Petrobras no Brasil. Você não pode dizer que há monopólio, não. Não, ela é muito grande. Mas não é monopólio. Não é monopólio. Não existe mais monopólio da Petrobras no Brasil. Não existe monopólio da Petrobras. Qualquer empresa de qualquer lugar do mundo pode prospectar, cavar um poço. Não, mas aí ela tem a licitação das áreas, né? Você não pode chegar amanhã e cavar um poço. Sim. São áreas licitadas, essas áreas licitadas você pode prospectar. Então vamos só entender como é o processo. Tem aquele que prospecta, que cava o poço no mar ou na terra. Aí tem o refino do óleo bruto, né, que transforma em gasolina, em diesel, seja lá o que for. Tem o distribuidor que compra aquela gasolina da refinaria e repassa para os postos de gasolina. E tem os postos de gasolina que passam para o consumidor final. Pronto. É mais ou menos assim? Pronto. O processo é esse aí. A coisa mais rentável... Renê, como eu pego rápido? Você é um cara inteligente. Até tem um posto de gasolina. Você é um cara inteligente. Daqui a pouco você vai dar explicação aqui. Você dá explicação. Mas o mais rentável do segmento é a prospecção, né? Entendi. A prospecção, você pega os países árabes, eles prospectam petróleo a 4, 5 dólares e estão vendendo a 114 dólares. Meu Deus. Então, a prospecção é o mais rentável. O refino é uma coisa complicada, que é muito capital, você gasta muito dinheiro na refinaria e a rentabilidade é mínima. A distribuição, você não tem que investir muito dinheiro, mas é menor a rentabilidade. Por isso que as empresas, elas investem mais na prospecção, que é o grande negócio das empresas. Então, eu vou te perguntar duas coisas. Eu estou te falando isso, cara, estou tentando ser rápido aqui, para que a população, a sociedade entenda todo o problema que está acontecendo. Já a gente chega na Ucrânia e na Rússia. Mas vamos lá. Hoje de manhã, ouvindo aqui a Jovem Pan News, por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, eles estavam dizendo o seguinte, comentando que o Brasil importa, ele produz o petróleo cru, né? Produz o petróleo, perfeito. mas ele refina pouco. Não, ele refina 70%, não refina pouco, não. Refina 70% mas não do petróleo. refina 100%, tem que importar 30% de fora. Tem que importar 30% de A gente produz o petróleo vai para fora, é refinado fora e a gente tem que comprar de volta. Perfeito, é isso mesmo, perfeito. É porque o problema é que... Que doidice, né?
Rapaz, não. 30% do Brasil é coisa pra burro, né? O mundo todo tem esses processos, porque refinar é muito pouco rentável, às vezes. Então, a Petrobras, realmente, nos últimos 15 anos, ela perdeu o interesse de fazer novas refinarias. Ela perdeu o interesse. Ela fez a refinaria Abreu Lima, lá em Pernambuco. Ela achou que ia gastar um X, gastou outro X. Muito dinheiro, foi muito grande o investimento. Então, ela desistiu de fazer novas refinarias. Só que o Brasil, no passado, consumia 1.800.000 barris. Está consumindo 3 milhões de barris. Olha aí. Então, você consumindo 3 milhões de barris... Há uma necessidade grande de refino. Muito refino. Você precisa de muito petróleo refinado. Aí você percebeu, estou voltando aqui para o Sobral e Palácio, que teria que aumentar o tamanho do grupo entrando na distribuição. Para ter uma distribuidora, é só apertar um botão e querer, ou tem que ter uma licitação também? Como é que funciona? Olha, o Brasil, nos anos 90, ele começa a liberar muita coisa na economia brasileira, né? Eles regulamentam muita coisa. No passado, distribuidoras eram proibidas, no passado. Então, ele começa a desregulamentar nos anos 90, eles regulamentam o setor de distribuição. A gente já tem a liberação de fazer um distribuidor em 94. Você teria que registrar o distribuidor, você teria que registrar e ter uma tancagem. Então, a gente arruma uma tancagem na Shell e na época na BR Distribuidora. É um local para armazenar o combustível? Para armazenar o combustível. A gente registrou a distribuidora e você comprava da Petrobras, vamos dizer, a Petrobras, que são duas empresas. A Petrobras é quem prospecta, faz o refino, e a BR Distribuidora. A gente armazenava na BR Distribuidora. A gente armazenava aqui na BR Distribuidora. Então, a gente... É uma locação, você alugava os tanques. Pronto, mais ou menos isso, a gente alugava os tanques. Então, foi até um erro nosso estratégico na época, porque nós tínhamos, nos anos 95, 96, nós tínhamos condição de ter feito uma basezinha no Mucuripe na época. E nós tivemos a dificuldade depois com essa locação na Shell e para renovar, na BR. Para renovar, começaram Você fica na mão dos caras. Pronto, começaram a nos cobrar um pouco mais. Entendi. Começaram a cobrar um pouco mais. E hoje você já tem a sua tancagem? Aí hoje nós temos. Aí como é que, vamos lá, em 94 a gente registra a SP Distribuidora, a empresa vira um case. Por quê? Porque quando está saindo a ESSO, está saindo a Texaco e está saindo a Atlantic, os postos de interior começam a ficar órfãos de distribuidoras. Eles precisam de uma bandeira. A Shell estava também pensando em sair do Brasil. A Shell estava pensando em sair do Brasil na época. Então, esses postos foram para onde? Poxa, tem uma distribuidora local, regional do Ceará. Então, que é SP. Pronto. Aí nós bandeiramos nos anos 97, 98, vários postos em várias cidades do interior. Com SP. Com a SP Distribuidora. E foi um crescimento grande da nossa empresa, né? Que beleza. O mercado, naquela época, estava todo mundo saindo, né? Então, a gente crescendo e o mercado diminuindo, o mercado. Hoje é diferente, hoje já mudou, né? Depois dos anos 2008, um cidadão que fazia que tinha produção de etanol entra na distribuição, ele comprou a ESSO, que é a Cosan, se junta com a Shell, faz um joint venture com a Shell, faz a empresa chamada Raízen, e hoje o mercado é mais brigador, né? O mercado hoje é bem mais brigado. Tá muito concorrido, né? O mercado é mais brigado que nos anos 2000 para a distribuidora, né? Olha ali, 25 minutos quase a gente falando aqui, e tu falando, olhando para mim, sem olhar pro relógio, eu olhando pro relógio, e o relógio olhando para mim, e o tempo passando. Tá aí, ó, quase a metade do programa já foi embora aqui, e eu ainda tenho uma ruma de perguntas, porque é muita dúvida pra gente tirar contigo. Mas hoje, moral da história, a gente já entendeu como é que funciona a cadeia produtiva, né, e comercial do combustível no Brasil, os problemas de refino, de prospecção, né, de distribuição e de venda ao consumidor final, e tem muito mais coisa para a gente entender. Mas o que a gente entendeu sobre o Grupo Sobral e Palácio foi que foi fundado por um paraibano, o seu Adonso Palácio também é paraibano? Não, ele é de Iguatu, do interior do Ceará. É um cearense e um paraibano, o Sobral e o Palácio se juntaram, vendendo lubrificante na Shell, montaram o seu próprio negócio, abriram posto de gasolina, o primeiro foi na 13 de maio com a Guanambi. Hoje tem uma grande distribuidora, uma marca própria chamada SP Combustíveis, e é uma das maiores do Brasil. Aperte minha mão aqui, seu caba. Caba bom. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial, depois nós vamos entender até como é que a gente tem segurança num posto de gasolina para não estar comprando fuleiragem, né? Não estar comprando um combustível adulterado, né?
A gente tem que ter esse cuidado também. E nós vamos aprender com o maior professor do Ceará nesse quesito, chamado Sobral Júnior. Fica aí, não sai daí não, que tu tá aprendendo pra vida, rapaz. Não sai daí não, porque aqui, nesse programa, você aprende com os campeões. Porque no Conexões, Sobral Júnior, só entra campeão. A gente volta já já. O Casa Boris foi criado para surpreender. Um empreendimento completo, com uma área de lazer dedicada ao seu bem-estar. Apartamentos amplos com 4 suítes de 203 ou 163 metros quadrados. Em uma arquitetura que emociona, com poesia em cada curva. Viva na melhor localização do Meireles, com toda a sofisticação que é marca da Moura do B. Casa Boris, a beleza de ser surpreendido. De volta com o Conexões especial Sobral e Palácio, entendendo, conhecendo um pouquinho mais sobre esse grande grupo cearense, que hoje é um dos maiores do Brasil na distribuição de combustíveis. Contando aqui, contada a história pelo Sobral Júnior, meu amigo, meu irmão. Sobral, tu me permite mandar um abraço aqui para 10 ouvintes? Claro. Só 10 aqui. Vamos lá. Pedro de Andrade, Montenegro Parentes, Emerson Alencar, Márcio Gleidson, Thompson Passos, Cordelinha Queiroz, um abraço para você. Mandando um abraço para você, nossa amiga Cordélia Queiroz. Angélica de Holanda, Ellen Maia, Cláudio Mileiro, Luciano Puxem. Posso mais 10? Mais 10. Bonifácio Aragão, Bruno Bezerra, Irineu Guimarães, um abraço, Irineu. Léo Moreira, Arthur Tigre, Paulo Figueiredo, Cláudio Freitas, Matheus Sancho, Rafael Becker e muito mais, que daqui a pouco eu mando mais 20 abraços. É de 20 em cada break aqui do programa. Meu amigo, velho, Sobral Júnior, você tem a sua bandeira SP Combustíveis. Mas você também tem posto de gasolina da Shell. A Shell não tá meio chateada com isso, não? Ricardo, quando a gente, como eu expliquei no começo, a gente iniciou, era posto Shell, né? Inclusive nos anos 70, a BR começa a ter postos também no Brasil. No Brasil tinha a Petrobras, que a Petrobras fazia a prospecção, e a BR distribuidora começou nos anos 70. Inclusive nós perdemos a oportunidade de crescer nos anos 70 mais, porque a BR queria crescer muito e até peitou a gente para transformar os postos Shell em BR. Mas a gente, muito fiel à Shell na época, ninguém foi para a BR. Só que nós fizemos a distribuidora nos anos 94, fizemos a distribuidora. A gente não tirou os postos Shell e colocamos para a bandeira SP, não. A gente continuou com a bandeira Shell. Por quê? Porque nesse momento a gente estava armazenando na Shell. Então a gente precisava, era uma parceria. Naquele momento, em 94, a gente precisava da Shell para o quê? Para armazenar nela. Então, a gente continuou com bandeira Shell nos nossos postos. Então, a gente tem vários postos Shell, temos alguns postos BR e temos postos SP. Temos postos SP também. Entendi. Mas a Shell ficou insatisfeita quando apareceu a SP. Com certeza, não gostou muito, não, mas é o capitalismo, né? O capitalismo tem concorrência. Você tem mais postos Shell do que SP, né? Temos mais Shell do que SP. Dos nossos 28 postos operados por nós, 21 são Shell. Agora eu te pergunto, você falou que é tipo uma franquia, se eu quiser, milhares de ouvintes estão ouvindo a gente aqui, muitos deles pelo YouTube, outros estão no interior do estado, o cara tá lá e quer botar um posto SP. Como é que ele deve fazer? Olha, é uma franquia, né? O que ele faz? Ele entra no site da SP, liga para um gerente da SP, uma pessoa da SP, um assessor da SP, pergunta, fala com um assessor, mostra onde é que ele pretende colocar o terreno, o assessor vai observar se vale a pena colocar e ele ali negocia com a SP, o que a SP pode dar em contrapartida, se vale a pena dar contrapartida, pode dar alguma coisa. A contrapartida é ajudar na construção do posto, às vezes, né? Na construção do posto, às vezes um tanque, às vezes uma bomba, às vezes um pouquinho de dinheiro. Depende muito se vale a pena, se vale a pena, né? Depende muito. É como outro negócio qualquer, né? Se vale a pena. Qual o melhor posto de gasolina? Eu tô falando aqui, pergunta muito rápido, porque esse diabo desse tempo tá passando rápido demais. Qual é o melhor posto de gasolina que tu tem? Qual que vende mais? Ricardo, no Ceará inteiro. O mundo muda muito rápido, né? No passado, nos anos 60, o posto bom era no centro. O centro hoje não tem mais nada que... não tem mais nenhum posto bom no centro. Hoje não tem. Depois, nos anos 80, os postos bons eram os da Aldeota. Barão de Estudo com Santos Dumont, Barão de Estudo com Antônio Salles, Desembargador Moreira, Alberto Saco, Santana Júnior. Hoje, o subúrbio está melhor do que a Aldeota. O subúrbio, olha, hoje nós temos um posto da Juvita Feitosa que é melhor do que um Barão de Estudo com Santos Dumont. Nós temos um posto na BR que vende 2,5 vezes um Barão de Estudo com Santos Dumont. Então,
Hoje Qual o melhor deles? um posto nosso Os três melhores. Barão de é o posto nosso da BR-116. Ele vende 450, 500 mil litros. Depois um posto nosso na Jovita Feitosa vende 350. Depois um posto da CE 040 vende 300 e poucos mil litros também. Olha, Edson, a CE 040, né? Tô falando aqui de Eusébio, já tá vendendo mais do que Aí, a Aldeota. mas, Ricardo, é bem lógico. A Aldeota, sábado e domingo, ela morre. A Aldeota, à noite, ela morre. A Aldeota, quando eu digo Aldeota, é Vajota, Aldeota, Meireles. Aldeota, né? Uma BR não morre sábado e domingo. Uma BR não morre à noite. Uma CE 040 não morre sábado e domingo. Essa é a diferença. Incrível, incrível. Rapaz, qual é a melhor gasolina para você colocar no seu carro? É a aditivada ou é a comum? A aditivada, com certeza, é a melhor gasolina. Por quê? Porque lá vai um aditivo, inclusive é um aditivo de multinacionais que eles compram do pão de uma empresa grande e aditivo combustível. Então, nos Estados Unidos, inclusive, tem esse aditivo, é até obrigatório colocar no combustível. Lá não é cobrado nem nada mais, já está no preço. Um amigo meu comprou um carro importado recentemente e o cara lá da concessionária diz assim, não, coloque a gasolina comum mesmo. Por quê? Eu não sei. Talvez a diferença seja tão insignificante que ele acha que não vale a pena pagar nada mais. Talvez seja isso. Entendi. É. Hoje em dia, com a internet, com o iPhone, com toda a tecnologia, a gente corre um risco de ir para um posto sem bandeira ou com uma bandeira desconhecida e você colocar uma gasolina adulterada? Existe isso ainda? Olha, Tem gente que corre esse risco? Eu vou falar pelo Ceará, né? Nos outros estados, cada estado do Brasil tem uma particularidade, né? Tem estados que têm acesso a um combustível diferenciado. No Ceará, você só tem acesso aqui a gasolina, né? Ninguém consegue botar aqui uma nafta, porque tem estado brasileiro que produz nafta, aqui não. Então, no Ceará, você vai ter gasolina. O que pode acontecer, que eu não acho provável, porque a fiscalização da ANP, a fiscalização da UFC é muito grande, é ter um teor maior de álcool anidro na gasolina. Vamos dizer, a gasolina para ter 27% de álcool anidro. O camarada, em vez de ter 27%, ter 35%, ter 40% de álcool. Porque como os carros são flex hoje, teria esse risco. Mas eu não acho que o pessoal faça isso, não. Eu não acredito, não. Então, eu acho que o risco é menor. Talvez um posto menorzinho de interior aí é mais perigoso. Mas você comprar das grandes bandeiras aqui, óbvio, especialmente a sua, é tranquilo? Não, se você botar num posto SP, botar num posto de outra Shell. companhia, Shell, com certeza, não vai ter problema. Mas tem postos de bandeira branca também, que o combustível é muito bom. Não há problema nenhum, não. Me diz uma coisa, meu amigo Sobral Júnior. Em termos de faturamento, o que é que vende mais? É diesel, é álcool ou gasolina? E qual é o percentual hoje de álcool que tem na nossa gasolina? Vou começar pela última pergunta, né? O álcool tem 27% na gasolina, né? Esse álcool foi muito importante na gasolina, porque ele elevou a octanagem da gasolina e você tirou o chumbo. Elevou a octanagem. Porque o poder calorífico do álcool é maior do que a da gasolina. Então, o que é o poder calorífico? Né? A compressão que a gasolina sofre na câmara de combustão. Então, a explosão ela dá mais força. Então, a gasolina, quando ela misturou com o álcool, deu mais força na gasolina. Então, a nossa octanagem da gasolina é 93 hoje. Quando você adicionou o álcool na gasolina, você tirou o chumbo tretetila. Então, que é cancerígeno, né? Que é cancerígeno, exatamente. Então, sem contar que polui menos. Polui menos, exatamente. Polui bem menos. Bem menos. Nos Estados Unidos é assim? Mistura também, não? No americano, hoje tem 10% de álcool também. Tem 10%. Nós temos etanol, 27%. Nós temos 27%. Lá tem 10% de etanol. Que beleza. Cara, é tanta pergunta aqui. Vamos lá aqui para a pergunta que não quer calar. A primeira pergunta que é mais simples. O que diabo é octanagem? Octanagem exatamente é o poder calorífico da gasolina, né? Octanagem de avião. Nós temos avião. Nós conhecemos a aviação. A octanagem da aviação gira em torno entre 100 e 130. É o poder calorífico, né? E a nossa misturada com álcool? A nossa 93. Então, é o poder calorífico da gasolina, ela tem mais força. Antigamente, tu é muito jovem, não pegou essa época não, mas o Edson aqui pegou. Tinha a gasolina azul que você comprava nos postos de gasolina nos anos 70. Perfeito. A gasolina azul... que era a gasolina de aviação, praticamente, né? Ela tinha 98 de octanagem. Ela tinha uma adição com chumbo tetretila. Mas aí tiraram essa gasolina azul, ficou só gasolina normal. Na época era 86 de octanagem, aí aumentou para 93. A guerra na Ucrânia,
né, causou aí um grande problema mundial em todos os sentidos, mas especialmente em se tratando de combustíveis, o problema foi muito maior e isso impactou diretamente o nosso país. Eu não sou muito de gravar preço de combustível não, mas se comprava uma gasolina um dia desse, um dia desse pode ser 1 ano atrás, 2 anos, R$3, 2 e pouco, e hoje quanto é o preço da gasolina? Gasolina tava ontem, porque vai baixar, tava ontem 7,60, 7,70. Cara, isso é uma doidice. Isso é uma loucura. Em pouco mais de 1 ano, ela triplica, quadruplica de preço. Isso é uma coisa Não, Ricardo. fora... Ela não triplicou, não. Ela era 4,60 há um ano Há 2 e pouco anos, atrás. vamos lá, de 2 anos para cá, É. um país com inflação relativamente baixa como o Brasil, que era 2% um dia desse. Eu pergunto, e ainda teve o problema do câmbio. Para piorar no Brasil, o Brasil ficou mais pobre porque a nossa moeda é desvalorizada em relação às moedas mais fortes. Pergunta a você, nos teus... Você começou a trabalhar com 14 anos, 15 né? anos, 14, Nos 15 seus anos. 40 anos de setor de combustível. Tu já tinha visto um negócio tão maluco como esse, cara? Rapaz, o petróleo sempre foi sazonal, o petróleo sempre teve isso. Não assim, de $120, mas já chegou a 105 há uns 7 anos atrás. Já chegou, porque poucos países produzem petróleo, né? Poucos países produzem. E isso é uma commodity. Por ser uma commodity, qualquer desequilíbrio nessa commodity, ela sobe de preço. Qualquer coisinha que Qualquer acontece. desequilíbrio. Então, sempre acontece. Não vai ser o final do mundo, não. Uhum. Essa commodity não vai ser o final do mundo. Tá acontecendo, é pontual hoje. Amanhã, daqui a 2, 3 anos, acredito que isso aí vai se É uma pergunta que eu equilibrar. ia te fazer é o seguinte, você acha que os preços já estão no limite do limite do limite ou a tendência agora é cair? Não está no limite. Felizmente, não. Por que que não está no limite? Porque com a guerra da Ucrânia, a pergunta que você fez, com a guerra da Ucrânia, houve um desequilíbrio da oferta mundial de petróleo. O mundo oferta 96 milhões diários de barris. O mundo fornece, produz, né? E a Ucrânia, a Rússia, 7 milhões de barris. A Rússia é o terceiro maior produtor mundial de petróleo. Então, os países da Europa começam a boicotar a Rússia. O que é que acontece? A Rússia sai um pouco do mercado. Esses países da Europa começam a demandar, a Rússia fornecia gás para os países da Europa. Esses países da Europa começam a demandar diesel para as termoelétricas. Então, desequilibrou a oferta mundial de diesel. Por isso que o diesel subiu tanto de preço. Subiu até mais que a gasolina. Procura. A oferta e a procura. Depois que acabar tudo isso, aí vai ter sobra, né? Porque a Rússia vai desovar tudo que ela não vendeu, né? É uma tendência, né? Já estão discutindo aí da Rússia vender o petróleo abaixo de $113. Alguém comprar a 70, a 60. Estão discutindo aí já. Nós estamos aqui num problema gravíssimo, né? Porque nós estamos em ano de eleição e tá tudo acontecendo aí com essa gasolina e isso aí prejudica muito, né? Essa corrida eleitoral aí. E a gente tá vendo o governo federal fazer de tudo para tentar baixar o preço dos combustíveis. Então soltou uma medida provisória reduzindo o ICMS para 17%. Hoje a gente viu aqui na Jovem Pan News, São Paulo já reduziu o ICMS, foi o primeiro que largou para 18%. Como é que você vê esse movimento de redução nos impostos sobre os combustíveis? Essa redução é muito bom nesse momento, porque um diesel a R$8, 7 e pouco, uma gasolina a 7 e pouco é criminoso, né? É muito caro, realmente é muito caro, mas isso é culpa de quem? Isso não é culpa do governo, isso não é culpa do Estado, isso é o mercado mundial. Então, o governo federal está tentando fazer um esforço para diminuir esse preço. Então, o esforço dele é o que é? Ele diminuiu o CONFINS, PIS e a CID. Ele reduziu, ele zerou agora. O governo federal zerou. Já ajudou. Pronto. Refletiu na bomba? Vai refletir agora, já baixou. O que eu falava em 7,60 já vai estar esses dias aí por 7,20, 6,99 na gasolina. Já vai estar baixando na gasolina, já. Em alguns postos você vai encontrar por esse preço. E dizem que dia 1º baixa o ICMS da gasolina. O diesel é mais problemático, porque o CONFINS e o PIS e CID de diesel já não existe mais. CONFINS, PIS de CID e CID de diesel. Então o diesel não vai baixar. Por que não baixou? Se a gasolina baixou? O diesel hoje custa na refinaria quase R$6. Quase R$6. Quer dizer que o diesel é mais caro do que a gasolina na refinaria? A gasolina, porque o diesel ele é adicionado com biodiesel, né? Só um instantinho, pra gente entender. Porque na minminha cabeça a gente compra carro a diesel no Ceará porque o diesel é mais barato que a gasolina. Aí você está dizendo que lá na essência, quando você compra na refinaria, você compra o diesel mais caro que a gasolina? Já, mas aí aquele desequilíbrio mundial que eu falei.
Está se usando muito diesel para termoelétrica na Europa. Então é pontual. É por conta do pontual. problema. Está se usando diesel na Europa para termoelétrica. Então, é um problema mundial. E se brincar, por exemplo, na Argentina hoje está um problema social lá. Está faltando diesel na Argentina. Está faltando diesel na Argentina. O Equador está uma confusão danada nas ruas lá no Equador por problema de preço de petróleo. Você acredita que vai faltar combustível, vai faltar diesel no Brasil, Sobral? Não sei. Acredito que não. Mas temos que ser responsáveis. O que é que poderá fazer faltar diesel? Que aí é o fim do mundo, né, compadre? Agora temos que ser responsáveis, né? Mas me diga, por que você acha que não vai faltar, mas você está com medo aí de faltar? A gente tem que ser responsável como... se ficar muito barato o diesel aqui, os importadores não vão importar. Como é que eu vou importar um diesel a 6 se no mercado brasileiro é 5,50 a venda? Então, infelizmente, o Brasil vai ter que pagar o preço do diesel. E a Petrobras, ela teoricamente poderia vender um pouquinho mais barato. Só que se ela vender mais barato do que os R$6, teoricamente, do mercado mundial, se ela vender mais barato, os importadores não vão importar. Vão dizer, não, vou comprar da Petrobras. E vai haver um desequilíbrio do mundo. Esse é o desequilíbrio no Brasil. Esse é o problema, é um dilema complicado. Você acha que a Petrobras, Pacha, é o tempo que está passando. Você acha que a Petrobras, qual é a tua opinião? Ela deveria reduzir um pouco o lucro? É ruim, a gente que é liberal, nós dois, né? A gente falar em reduzir lucro de empresas, já que a gente está num país capitalista, né? Mas não está meio exagerado, não? Não era para dar uma reduzida nesse preço, não, Ricardo, o preço está exageradíssimo. A Petrobras está ganhando dinheiro demais. A Petrobras ganhou no primeiro trimestre agora, a Petrobras ganhou 44 bilhões. Ela vai ganhar esse ano uns 150 bilhões. Ela vale 300 bi. Ela vai ganhar, em 2 anos ela paga a empresa. Isso não existe, né? Em 2 anos paga a empresa. Então tá ganhando dinheiro demais. Ela tá ganhando dinheiro demais. Tá juntando Poderia dar uma reduzida, né? Poderia, só que aquele negócio que eu digo, pode ter um desequilíbrio mundial. Pode ser um desequilíbrio no Brasil. Se ela começa a querer baixar o petróleo para R$4, o diesel, os importadores não vão importar. E você precisa de 30% de diesel. Temos um minutinho aqui para ir para o segundo break, já está acabando, eu nunca vi um negócio desse. Hoje está demais. Eu já posso ir direto? Por que tu não me disse antes, macho? E eu aqui morrendo de medo. Então nós estamos relativamente mais tranquilos. Vamos lá, tu tá querendo dizer com isso que é mais fácil a gasolina baixar de preço, como deve baixar, do que o diesel, por conta desse problema aí que a Europa está consumindo mais para as termoelétricas. E ele não baixa. E todos os impostos federais do diesel já foram cortados. Perfeito, já foram cortados. Não tem mais imposto mais federal. Tirar. Não tem. Hoje só tem o único imposto do diesel hoje é o ICMS, que é 18%. E não dá para tirar mais ICMS, porque também os estados têm um problema. O estado do Ceará, os estados brasileiros precisam de ICMS do combustível. Se você for tirar ICMS do combustível no diesel, na gasolina, zerar... Como é que vai ter dinheiro para o estado? O estado precisa arrecadar. Olhando nos meus olhos, me diga, se você fosse governador do estado ou presidente da república, vamos começar presidente da república, o que é que você faria para baixar o preço do combustível na bomba e ficar bem na fita? Procurava fazer... Meio difícil, meio fácil, né? Procurava fazer o que estão fazendo. O governo federal tirou a CID, tirou o CONFINS e tirou o PIS. Ele reduziu, ele zerou o imposto federal dele. E o governo estadual está brigando com o federal para não reduzir o ICMS dele. É muito difícil uma pergunta dessa, porque os estados precisam de ICMS. Cara, é muito difícil. No final aqui... o governo federal tendo que ajudar os estados, acaba recaindo tudo sobre o governo federal. Os estados vão ter que baixar, já que não tem de onde tirar mais, os impostos federais foram todos tirados, tem que tirar para reduzir, senão vira um caos mesmo, e o governo federal tem que suprir os estados com essa deficiência de caixa. É ou não é? Vai ter que suprir. Tem que ser. O estado do Ceará vai viver o estado. O estado vai perder muito dinheiro, todo o estado vai perder dinheiro, né? Você acredita em greve de caminhoneiro? Ricardo, do jeito que está o diesel, o preço do diesel, absurdo como está, pode haver uma greve. Só que não vai resolver nada, porque a greve passada, o governo federal tirou o CONFINS, tirou o PIS e conseguiu reduzir um pouco o preço do diesel. Agora ele não consegue reduzir nada. Se tiver uma greve agora, não vai ter uma solução, porque a não ser que a Petrobras baixe o preço dela artificialmente. Mas aí vai faltar 30% do importado. E aí como é que fica? Não é uma solução fácil. Mas tu quer dizer, então, que a gente não tem jeito? Rapaz, é um problema social grande, porque o diesel está muito caro. É um problema social grande, muito grande mesmo. Tem que resolver isso urgentemente, eu não vejo outra alternativa. Eu, sinceramente, vai sobrar para o governo federal tendo que ajudar os estados e tem que baixar o imposto. Ou então, e a Petrobras tem que ceder um pouco também.
não tem sentido. É a única saída para o Brasil, na minha visão, é a Petrobras baixar o preço, são os estados reduzirem os impostos e, no final, o governo federal acaba tendo que ajudar os estados. Concorda comigo ou não? É por aí. A Petrobras está ganhando muito dinheiro, né? Como eu disse, a Petrobras está ganhando muito dinheiro. Agora, é aquele negócio, né? O petróleo é finito, né? E você não consegue aumentar a produção de petróleo facilmente. Você não aumenta a produção de petróleo. Então, é complicado como baixar esse preço. Vamos lá, vamos aqui. Só para finalizar esse tema aí, que eu já estou ficando nervoso aqui. Tu acredita que é possível haver falta de combustível no Brasil, especialmente de diesel? É a terceira vez que eu estou te fazendo essa pergunta. Sinceramente falando. Ricardo, falta não, pontual, mas falta não vai faltar não. Vai faltar não. Não. Isso aí é um alento muito grande de um cara que tem mais de 40 anos de experiência no setor de combustíveis, né? Bom, só para finalizar esse assunto, em termos de diesel, que o grande problema, né, Sobral, é o diesel, né, que é do transporte de cargas e tal, que isso aí impacta na economia como um todo. Em termos de diesel, o Brasil importa muito ou ele é quase autossuficiente no diesel? O Brasil importa 30% do diesel consumido no Brasil. É 30% importado. É 30% importado. 30% do diesel e 20 e pouco da gasolina. É importado no Brasil. Ainda tem isso. A gente importa mais a porra do diesel do que a gasolina. O Brasil é autossuficiente de petróleo, mas o Brasil exporta uma parte do petróleo e importa uma parte refinada. Posso mudar aqui a chave aqui rapidinho? Rapidinho. Ok. Eu peço desculpa aos ouvintes aqui, que eu não vou poder falar de todos, mas no final do programa eu dou só mais um abraço aqui a todos, porque realmente só tenho 9 minutos. Esse negócio de combustível fóssil, tá tudo mudando, né? Os carros hoje, eles ou vêm híbridos, né? Ou eles vêm todo elétricos, né? E a tendência agora é sempre essa. Para quem tem um negócio como o seu, que é fundado, alicerçado na distribuição e na venda para o consumidor final de combustíveis, qual é o futuro do teu negócio a médio prazo? Ricardo, o combustível fóssil, ele está aí. Ele, inclusive, teria que ter essa alternativa do elétrico, porque não tem mais petróleo. Você está com 96 bilhões de barris diário. Você não consegue, o mundo cresce, o Brasil cresce 2, 3, os Estados Unidos cresce 3, a China é um grande consumidor hoje. Então, é uma alternativa, a energia é uma alternativa. Teria que ter a energia natural. O mundo diz que em 2035, alguns países dizem que não vão querer mais combustível fóssil. Mas hoje mesmo saiu uma notícia nova na Europa, levando esse prazo para 2040 em alguns países. Por quê? Quando você diz que em 2035 não vai ter mais combustível fóssil em alguns países, você cria um problema, porque quem vai investir em refinarias? Pô, você vai investir em refinaria, se daqui a 13 anos você não vai ter para quem vender. Então, o discurso de dizer que não vai ter combustível fóssil criou um problema no mundo no momento. Porque se tivesse refinarias novas, talvez o diesel não tivesse caro como está caro. Então, o mundo, depois da pandemia, o mundo fechou algumas refinarias e não fez novas. Então, criou-se um problema no mundo. Então, o combustível fóssil vai acabar em 2040? Não vai, acredito que não vai acabar. Vai ser paralelo. Ele hoje consome 90 e poucos milhões de barris, vai cair para 70, para 60, pode ser que caia para isso. Mas zerar não zera. Não tem como zerar. O mundo demanda muita energia. O Brasil precisaria ter 2,5 vezes mais energia elétrica instalada para poder suprir a frota. Mas, Sobral Júnior, deixa eu lhe fazer essa pergunta. Você é um cara de visão, foi você um dos que teve a ideia de criar a distribuidora, então você está pensando lá na frente, até para mais uma geração. Eu posso afirmar que, paralelamente ao seu negócio, a tua vocação, a vocação do teu grupo é o mercado imobiliário? Sim, Ricardo. Nós temos terrenos muito valiosos, terrenos bons, e você vê que no mundo todo, os terrenos bons, eles tendem, terrenos de posto de gasolina que são bons, eles tendem a desaparecer. Vai tentar abastecer um carro em Paris, vai tentar abastecer um carro no Rio de Janeiro, hoje na Zona Sul, na Ipanema, você tem dificuldade. Então, a tendência dos nossos postos bem localizados nas zonas nobres da cidade é acabarem. E boa parte da rentabilidade do nosso negócio foi a valorização dos imóveis. Os imóveis valorizaram muito, a gente até comenta lá na empresa, porque se a nossa empresa vale X, boa parte desse X foi o imóvel se valorizando. Porque a gente comprou esse imóvel. Porque o que acontece? Na cidade, quando ela cresce, a cidade cresce, o imóvel cresce junto com a cidade, né? Então, o carro, você fabrica vários carros. O imóvel, você não fabrica imóvel.
Matheus Belchior, Éder Maia, Amanda Nóbrega, Andresa Moura, Marcos de Castro, Jorge Alencar, Rita Braga, um abraço para você, se for a Rita Braga, arquiteta, um abraço para você, Fábio Torres, Fernando Alípio, só mais 10. André Melo, Carlos Augusto, Samara Oliveira, Diego Caiato, José Sidor, Jader Diniz, Glauber Oliveira, Emanuel Araújo, Luana Amorim, Dimitri Cisne, é muita gente, mas tu tá fazendo um sucesso da porra. Ei, Edson, eu vou trazer o homem aqui toda semana aqui. Grande Sobral Júnior. Uma perguntinha aqui que eu não poderia deixar de lhe fazer. Você é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Contra, no momento contra, porque você privatizar uma empresa que é quase um monopólio, uma empresa que tem 70%, tem uns 60% do refino no Brasil, tem uns 90% da prospecção. Você entregar uma empresa dessa para uma empresa privada, é pior uma empresa privada monopolista do que uma empresa estatal monopolista. Então está respondido. Olha aí, olha a resposta do Caba. Você esperava outra, né? Você que está nos ouvindo esperava outra, mas está aí a resposta sensata do grande Sobral Júnior. Sobral Júnior, você trabalha pra caramba, você é igual um Caba que a gente conhece, né, que tá olhando pra ele. Qual é teu hobby, bicho? Qual é teu hobby? Rapaz, o meu hobby é o mesmo hobby que você tem, né? A gente estava até conversando aqui, final de semana, né? A gente gosta de voar, né? Pilotar um pouquinho, né? A gente gosta de pilotar. Mas é aquele negócio, tem que estar focando, até no hobby tem que estar focando, porque a gente esquece o hobby também às vezes. É verdade. Às vezes a gente esquece, a gente esquece o hobby às vezes. Meu amigo Sobral Júnior, a gente tá chegando aqui ao final do programa e eu quero dizer para você, em nome do Grupo Cidade de Comunicação, em nome da sociedade cearense, esse programa foi além de histórico, além de a gente conhecer uma história de sucesso fenomenal como é a do Grupo Sobral e Palácio, ele foi elucidativo nesse momento crucial da economia que nós estamos vivendo nesse momento mundial. Então você respondeu, você clarificou aqui muitas dúvidas que a gente tinha na cabeça. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu te dou 30 segundos para o teu recado final. O recado final, Ricardo, obrigado aqui pelo convite, né? Obrigado, muito bom, foi esclarecedor, eu pude esclarecer o nosso mercado. E o que importa para uma empresa como a nossa é trabalhar e trabalhar com seriedade e ter a base de tudo na vida é você ter economia, né? Ser econômico. Eu acho que a sociedade ela não pode pensar em ser estróis e gastar. Então, a base da nossa empresa foi a economia, a base da nossa empresa foi pegar os recursos que a gente ganhava e investir no negócio, acreditar no negócio. Então, assim tem que ser feito. Eu acho que a sociedade tem que economizar, as pessoas têm que economizar e crescer, né? Porque o capitalismo é isso, né? A gente ganha o dinheiro não é para a gente, é para fazer o bem para a sociedade, né? Fazer o bem para a sociedade e poder crescer, que isso é bom para todo mundo. Você tem um país que cresce e uma sociedade que cresce. Beleza pura. Em números redondos, resumo da ópera é não confundir faturamento com lucro, reinvestir o que você está ganhando e viver com economia. Esse é o segredo do Grupo Sobral e Palácio, por isso que ele é grande. Meus amigos, esse foi o programa Conexões de hoje. Lembrando que na TV Cidade, todos os domingos, Sobral, 8h30 da manhã, você já acorda ali, ouvindo, assistindo o Conexões na TV. E domingo próximo vai ser com você, Sobral Júnior. A gente vai pro estúdio ali gravar rapidinho. Meia hora de TV Cidade, de 8h30 às 9 horas, o Conexões na TV. E a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um grande campeão aqui no Conexões. E essa semana, quinta-feira, a gente vai ter mais um Conexões Extra, que vocês vão saber amanhã quem é que vai falar, quem que vai estar aqui com a gente nesse Conexões Extra. Muito obrigado pela grande audiência, até segunda, 3 da tarde, se Deus quiser. Conexões. Oferecimento Casa Boris. Um projeto único, inovador.